muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a review do 5º episódio de Cavaleiro da Lua. Eu já vou pedir desculpas antecipadas, tá? Porque a review tinha que ter saído na quarta-feira, na quinta-feira eu botei uma crítica no lugar, porque eu tava um pouquinho ocupado nesses 2 dias e eu só consegui gravar agora. Eu tava um pouquinho ocupado chorando, muito, por causa desse episódio. Cara, esse episódio ele é fantástico, esse episódio ele é maravilhoso, porque não só ele serve dentro da trama, apesar de eu estar um pouquinho preocupado agora com o último episódio de ser meio corrido, como também serve como um episódio de origem. Assim como a animação do Espetacular Homem-Aranha, que só vai contar a origem do Homem-Aranha lá no 8º episódio, aqui acontece a mesma coisa com o Cavaleiro da Lua. Só no 5º que tu vem descobrir quem é o Mark Spector de verdade, quem que é o Steven Grant de verdade. Mas vamos começar por partes, né? Como vocês viram no último episódio, o Mark e o Steven se encontram dentro daquele asilo e quando eles estão pra fugir, eles encontram a deusa Tueres, que é a deusa da fertilidade. Tem um porém também que eu cometi um erro muito grave na review anterior, achando que era Amit, só que eu fui burro, né? Em outras palavras, eu fui burro, porque a Amit é um crocodilo, não um hipopótamo. Enfim, ele encontra a Tueres e naquele pânico ali de gritaria, ah meu Deus, quem que é essa? Ele vai parar de novo no consultório do Harrow. E o episódio fica brincando com a tua cabeça, porque tem 3 coisas acontecendo. O Steven e o Mark dentro do asilo, tentando vagar pelas memórias do Mark e do próprio Steven. A Tueres levando eles até o Duat, onde eles vão fazer onde a balança vai julgar quem eles foram em vida, colocando o coração contra a pena naquele ritual egípcio clássico, e decidir se eles vão para os campos de junco ou se eles vão continuar nas areias perdidos para toda a eternidade. E além disso, tem o próprio Mark no consultório com o Harrow, como se estivesse fazendo uma sessão de terapia de fato. Aí ok, o que acontece? Durante todo o episódio, é dito pra eles o seguinte, eles têm que equilibrar a balança. O Harrow tá jogando de fato as pessoas direto nas areias, sem ao menos passar pelo processo ali com o Duat e com a balança. E ainda por cima, o Mark ele tá com medo de enfrentar os próprios demônios. E é por isso que esse episódio ele é magnífico, cara. De novo, pela 5ª vez, eu acho, o Oscar Isaac é um ator incrível. Eu ouso dizer que esse cara é o melhor ator de todo o UCM. Porque o cara consegue dar um show, ele entrega muito o que ele se propõe. Eu realmente comprei a história do Mark e do Steven. Eu que tava desprezando o Steven logo nos 2 primeiros episódios, achando ele um inútil, um incompetente, chorei quando esse maluco morreu. Eu sei que ele não morreu, eu sei que ele vai voltar, mas o final do episódio me causou angústia profunda. Porque o Oscar Isaac é incrível, simplesmente assim. Eles estão ali dentro do asilo, eles descobrem que eles estão no Duat, eles convencem a Tueres a levar eles pro portão de volta pro mundo real, apesar deles terem sido baleados. E aí, pra poder fazer essa transição, eles têm que equilibrar a balança, porque senão eles não conseguem ir pra nenhum lugar. Ok, eles vão revisitando todas as memórias do Mark, vendo as pessoas que ele matou, tudo que ele já fez de errado, e aí aparece uma criança. O Mark sabe quem é aquela criança, mas o Steven não faz ideia. Porque são vidas separadas, né? Não é a mesma pessoa. E é aí que começa a desgraça. O Steven vai atrás da criança, ele quer saber quem que é aquele moleque, quem que o Mark matou. E aí ele acaba chegando a uma memória de infância do próprio Mark. Tá o Mark e o irmão mais novo dele, Randall, desenhando, né? O Randall tá ali desenhando e o Mark tá do lado. Até que ele tem uma ideia. Ô Randall, bora brincar nas cavernas, vai ser legal. Ele dá a ideia. O Randall aceita e eles vão. Enquanto eles estão dentro das cavernas, tem uma chuva torrencial. Os 2 ficam presos ali dentro. E o Randall acaba falecendo. O que era pra ser um momento triste e doloroso pro Mark por ter perdido o irmão, acaba se tornando 200 vezes pior. Porque a mãe dele não consegue aceitar o fato de que foi um acidente. De que ele não teve culpa, ele era só uma criança, ele só tinha uns 10 anos. Eu não tenho noção exata, porque a cada cena de aniversário tem um valor diferente. A última que eu lembro é de 12 anos. Mas provavelmente o irmão dele morreu quando ele tinha 10. Mas a questão é, a mãe dele começa a culpar muito profundamente o Mark. Ela desenvolve ódio pelo Mark.
ela desenvolve desprezo, ela acha que ele é um ser abaixo de um ser humano. Ele é um verme, é um rato, ele precisa ser eliminado. E os anos seguintes, a mãe dele se afunda em bebida, ela começa a jogar na cara, tu odiava o Randall porque ele era melhor do que você, porque ele era perfeito, ele era obediente, você não é, você é um imprestável, você é um incompetente. Imagina, tu ser responsável pela morte do teu próprio irmão, e ainda por cima passa o resto da tua vida ouvindo isso, e pior, apanhando e sendo surrado, porque tu é culpado, entre aspas, pela morte do teu irmão. E a tua mãe, que é a pessoa que deveria te proteger, que deveria cuidar de ti, ela te despreza, ela tem nojo de ti. Imagina como é que fica a cabeça de uma criança desse jeito. Então o Mark, por conta desses abusos, dessa violência, ele acaba desenvolvendo transtorno. Ele acaba criando o Steven Grant na cabeça dele, por causa de um filme que ele via junto do irmão dele, que era o Tomb Buster, se eu não me engano, onde tinha o arqueólogo Dr. Steven Grant, que quando quando o Steven Grant está na área não tem perigo, alguma coisa do tipo. Ele criou o Steven Grant para ser a personalidade que aguenta as situações. Tanto é que tem a cena mais dolorosa de toda essa situação, é quando o Steven percebe que ele é inventado. O Mark tá ali sentado no chão, grita, não é minha mãe, essa daqui não é minha mãe, essa mulher não... Nossa senhora, esse quarto tá todo bagunçado, ele entra no modo de compulsividade, de obediência e de submissão, como Steven Grant, e aí ele começa a arrumar tudo, e a mãe dele entra no quarto e começa a espancar ele. E aí o Steven começa a questionar o Mark, peraí, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? A minha mãe não era assim, o que tu tá falando? E aí o Mark explica, eu precisei te criar, porque... Ele, não, mas a minha mãe era uma pessoa boa, ela era uma pessoa do bem. Ele, sim, eu sei, tu precisava disso. Tu precisa acreditar que tudo tá certo, tudo é maravilhoso. A tua vida boa é, de certa forma, né? Não é exatamente o que ele fala, mas assim, a vida boa do Steven é a fuga da realidade do Mark. O Steven precisa ser feliz, o Steven precisa ser positivo sobre tudo, pro Mark poder reprimir a dor dele. E assim, ele cumpriu missões Ele fugiu de casa, ele entrou pro exército, ele foi dispensado do exército por causa do transtorno, aí ele acabou se tornando mercenário, começou a trabalhar pro Bushman, que é mencionado, porém não aparece, e aí vem o grande acordo com o Khonshu, né? Ele ali no momento de vulnerabilidade, prestes a se... ele acaba aceitando o pacto com Mephisto. Desculpa, eu tô muito acostumado a falar pacto com Mephisto. Ele acaba aceitando o pacto com o Khonshu e se torna o Cavaleiro da Lua, de fato. Só que aí o Steven percebe o seguinte: o Mark estava sendo manipulado. O Khonshu sabia que o Mark tinha problema, que ele era carente demais, ele precisava de alguém para dar direcionamento na vida dele, e por isso ele acabou aceitando. Então, de certa forma, o Mark é vítima do Khonshu, tanto como ele era vítima da própria mãe. E ok, né? Voltando agora para o momento decisivo, onde a vida do Steven e a do Mark começaram a se mesclar, há uns 2 meses, antes do começo da série, a mãe do Mark faleceu. E ele foi no velório, mas ele chegou a chegar ali perto da casa dele, mas ele não conseguiu entrar. É muita dor, é muito trauma, ele não aguenta tanto sofrimento. E aí ele tem uma crise final na mente dele, porque apesar dele saber que não é culpa dele, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, toda a rejeição, ele ainda ama a mãe dele. E ele quer de fato ser perdoado, ele nunca teve a chance de ser perdoado pelo que ele fez, ele não queria ter matado o irmão dele. E aí ele entra num momento de colapso, de dor, do show genuíno do Oscar Isaac. E aí é quando o Steven começa a se mesclar com o Mark. Naquele momento de sofrimento em que a mãe do Mark foi embora, a mãe do Steven começou a ser mais presente. Ele simplesmente pega o celular e começa a falar: mãe, então, eu tô perdido de novo. Eu não tenho ideia de onde eu tô. E ele segue essa fantasia na cabeça dele. Até que chega um momento em que o Steven tem que perceber o seguinte: ok, tu não é uma pessoa real, tu não tem uma vida separada do Mark, tu faz parte dele. Por conta disso, a tua mãe também não tá viva. A tua mãe também não é real. Tu é o Mark, de certa forma. Tudo que o Mark faz, tu também consegue. Tudo que o Mark é, tu também pode ser. E aí, a gente tem esse momento de crescimento emocional gigantesco
no Steven. O cara que era bobalhão, que era todo bonzinho, parecia um Golden Retriever, se tornou de fato um cara empático, um cara sério. Ele olha pro Mark e ele fala, cara, peraí, tu não precisa se culpar pelo que aconteceu, tu era só uma criança. Tu tá sofrendo toda a tua vida por algo que tu não teve culpa. Pô, segue a tua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas, pô, tu consegue se recompor. Bora lá, a gente vai dar conta disso aqui, a gente vai salvar o mundo, a gente vai derrotar o Harrow. Só que aí tem um problema, né? Porque a balança finalmente para, eles finalmente chegam no portão ali do Osiris, por onde eles conseguiriam voltar pro mundo real. E aí os caras que foram dissolvidos ali na areia do Duat, eles tentam pegar o Mark e o Steven, porque a balança não tá equilibrada. E aí o Steven, que se acovardou no meio da luta ali, o Mark mandou ele recuar e se esconder, ele percebe, pera, eu sou tão bom quanto o Mark. Ele começa a lutar com os bichos também, tem até um certo grau de sucesso, só que no final ele acaba caindo do barco. E ele fica preso ali no campo de areia. E assim acaba o episódio. Vale ressaltar também que nessas cenas de flashback, nessas cenas com a Tueris, tem um momento interessante que é com o Harrow como doutor. Porque todo esse episódio passa como se fosse só um caso de terapia muito extremo. E é muito bom ver que o Mark, apesar daquilo ali não ser real, tu consegue perceber a evolução de fato dele. Ou seja, se a série acabar com ele dentro do asilo, ainda assim vai ser um final bom, porque tu vê que ele realmente teve uma recuperação, ele teve uma melhora. Ele conversando com o Harrow, ele vai começando a superar os problemas dele, ele vai contando pro Steven a verdade sobre o Steven, ele faz a troca ali e o Steven entende que a mãe dele tá de fato morta. Então, assim, todos os problemas pendentes na vida do Mark parece que foram sendo resolvidos durante o episódio, e daqui pra frente ele vai estar livre pra seguir a vida dele. Seja com ou sem Khonshu, ele pode ser uma pessoa melhor daqui pra frente. Ele não precisa mais se apegar a toda essa dor e sofrimento que ele guarda. Esse episódio ele é lindo, cara. Esse episódio ele é muito lindo. E claro que assim, ainda tem aquele probleminha ali. Eu descobri, aliás, que o problema não é o CGI em si, é a fotografia, é a iluminação. Porque o ambiente ele convence. O barco, ele parece realista. A Tueris, tá, beleza, é um rinoceronte, é um hipopótamo bípede, tudo bem. Só que o problema é que em determinados momentos fica bem claro que o Oscar Isaac, ele não tá de fato no lugar que tá gravando. Ele tá num fundo verde. Ele tá num chroma key. Igual esse vídeo. Entendeu? Se não tiver um balanço de cor legal, tu não tem como ter certeza se tá ou não de fato no lugar que tá gravando. Tu vai ver que é um chroma key. E esse que foi o problema da série. A gente tava julgando, o CGI tá zoado, não sei o que, mas não é o CGI, é a iluminação. E assim, não é algo que vai te impedir de gostar da série, obviamente. Não é algo que vai destruir tua experiência, mas é algo que deve ser observado, né? A fotografia, a iluminação da série não é muito boa. Então assim, vai parecer em certos momentos aqueles filmes de baixo orçamento da sessão da tarde. Mas não é nada que vá de fato prejudicar a tua vida, a tua experiência. Tá? É só um detalhe observado ali. Eu vi também no Twitter uma galera discutindo um aspecto interessante sobre a vida do Mark e do Steven, que é o seguinte: o tempo em que o Mark foi casado com a Layla, o Steven não se fez necessário. Porque o Steven só aparece quando o Mark tá sofrendo, quando o Mark tá num momento de dor e de angústia. Inclusive é por conta disso que teve o rolê da separação com a Layla, por causa da morte da mãe dele, que ele começou a mesclar as coisas, começou a virar Steven fora de hora. E aí o Steven criou de fato uma vida própria. Então, assim, é um detalhe, é uma camada do personagem que é muito interessante ver que a série teve a preocupação de construir. É algo que agrega bastante pra mitologia do personagem, porque essa origem ela é muito melhor do que a origem dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, como é que aconteceu? O Mark ele conhecia um rabino, né, um colega ali do pai dele, não é igreja, da sinagoga, porque ele é judeu. E esse cara, na verdade, era um homem daquele símbolo, sabe? Que tem um X e tem umas perninhas cruzadas, que parece um ventilador, só que do mal. Daquele homem com bigodinho. Pois é, ele era daquela galera. E ele torturava a gente. E isso foi um trauma tão extremo pro Mark que ele desenvolveu transtorno dissociativo. E assim, depois que ele desenvolveu esse transtorno, o pai dele simplesmente largou ele num asilo.
No caso, foi no Hospital Mental de Guggenheim, eu não sei. Putnam, eu lembrei, é em Chicago, enfim. Ele foi pro hospital mental ali e saiu com 18 anos. E aí o pai dele morre, ele sente que o pai dele não amava ele foge de casa e vai pro exército. Aqui não, aqui tem um motivo bem mais consistente pra ele ter desenvolvido o problema. E que inclusive vai afetar de fato a vida toda dele. Que é a mãe dele odiar ele profundamente a ponto de obrigar ele a desenvolver uma dissociação pra criar uma persona que aguente tanto abuso e tanto sofrimento. E isso, cara, isso é magnífico. Isso é magnífico, isso é adaptação. Não voltando para aquele tópico do Mr. Knight, mas sem ser esquizofrênico dessa vez. É diferente de tu pegar algo que já tá estabelecido, que já é construído, e transformar num negócio meio. Só uma referência. Aqui ele pegou. O roteirista pegou toda a lore do personagem, condensou numa história nova que funciona dentro da narrativa e transforma em algo válido e respeitoso com o personagem, entendeu? Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não fecha ainda, calma, eu tenho avisos. Por favor, não fecha durante os avisos, eles são importantes. Na descrição tem vários links de HQs pra você comprar. Inclusive, tem a HQ Marvelverse Cavaleiro da Lua. Pra ti que não conhece o personagem e quer entender um pouco mais sobre ele, a Panini lançou essa edição especial, compilando algumas fases dos anos 80 e algumas edições também mais recentes. Dá uma conferida, beleza? E comprando pelo meu link tu me ajuda demais. Lembrando também que agora tem o Valeu Demais, que é uma espécie de super chat de vídeos, onde tu pode dar um valeu demais pra mim. E é isso, vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!